Amém e amém. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito bom dia, queridos. Nós louvamos a Deus porque tudo aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes da parte do Senhor, nós temos, às vezes, receio de viver e de experimentar. Sabe, nós não temos por costume, combinarmos nada nesse lugar. Nós simplesmente deixamos com que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente experimentar aquilo que Deus tem. E quando você confia no Senhor, a palavra do Senhor diz que você confiar nele, buscá-lo e confiar, o mais Ele fará. E eu quero pedir para você nesse momento, segura só um instante o teclado, filho. Quero pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e você fazer o máximo de silêncio que você puder. Se for possível você escutar o seu pensamento, você escute só o seu pensamento. A palavra de Deus só ouça, não fale. A palavra de Deus, ela é tão penetrante que ela tem a capacidade de separar a medula simplesmente dos seus ossos. Ela é tão contundente que ela tem poder para curar, sarar, restaurar e restituir. Mas essa mesma palavra, ela foi enviada para subir ao patíbulo, à cruz, por amor das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o silêncio em Cristo foi absoluto. Por isso que diz que ele, como ovelha muda, foi reputado ao matadouro. Ele não se justificou, ele não questionou, ele não perguntou, e ele não usufruiu da sua própria glória. Diz que ele abriu mão da sua glória, por amor de nós. E ele se fez homem, homem carnal, a ponto de dizer, muitas vezes, filho do homem. E nós precisamos entender isso. O que nós precisamos viver no mundo espiritual é a consciência de que esse silêncio, todos os dias no mundo espiritual, no céu dos céus, ele é vivido como uma expectativa da parte do filho, de quando o pai vai dizer, agora volta. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos o dia e a hora, mas que nós temos que orar e vigiar sem cessar em todo o tempo, porque nós não sabemos se será de manhã, de tarde, de noite, nós não sabemos. A única coisa que nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Redentor vive e reina para sempre. Quando nós entramos muitas vezes numa igreja, num lugar como esse, nós vivemos pelo vento, pelas águas que nos empurram, pelo contexto das nossas vidas, por aquilo que nós estamos vivendo, atravessando e enfrentando. E o que nós precisamos ter nos nossos corações é uma certeza e uma convicção de que aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito vai se cumprir. E quando o Senhor tem uma promessa, e Ele dá essa promessa sobre a vida de alguém, assim como foi dito aqui desde o começo, quando o presbítero Solano falou a respeito de você viver, de você experimentar, assim como o pastor Lucas trouxe nos louvores que foram feitos, a declaração de que nós temos um general de guerra, nós precisamos entender e compreender que o nosso general de guerra, ele está vivo. E aquilo que faz das nossas vidas serem transformadas e diferentes
é nós entendermos que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós temos medo de viver o que Deus tem para nós, nós fugimos de Deus, nós temos medo da religião, nós temos medo da religiosidade, nós temos medo de viver dentro da igreja, de nos tornarmos pessoas que os outros vão rejeitar. Muitas vezes nós temos medo dos nossos amigos, daqueles que caminham e vivem ao nosso lado. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas que, na verdade, se nós não abrirmos mão, nós nunca veremos a glória de Deus. Cristo abriu mão da sua glória para que a sua glória pudesse ser enxergada por nós. Cristo abriu mão da sua glória para que eu e você pudéssemos viver a glória de Deus. Cristo abriu mão daquilo que Ele tinha para que eu e você pudéssemos ter não apenas o que Ele tem, mas infinitamente mais. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê faria as mesmas obras e obras ainda maiores. O que eu quero que você entenda essa manhã é que muitas vezes nós temos medo, e o medo faz com que a gente viva de uma forma descompromissada. Compromisso com Deus não significa religiosidade. Compromisso com Deus significa amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Compromisso com Deus não significa bater ponto dentro de uma igreja. Compromisso com Deus significa saber o porquê eu estou na presença de Deus. Compromisso com Deus significa desejar, conhecer e viver mais dele do que eu tenho vivido. E conhecer e desejar mais hoje do que ontem e menos do que amanhã. Porque se amanhã eu e você acordarmos, você precisa desejar Deus mais do que hoje. E Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Deus não divide a sua glória. Por conta disso, Deus, Ele não aceita ser o segundo, nem na sua mente, nem no seu coração, e muito menos na sua vida espiritual. Quando nós entramos muitas vezes na igreja, nós começamos o louvor, nós temos momentos abençoadíssimos de comunhão, e vocês são testemunhas, eu simplesmente cumprimento e vou e abraço todas as pessoas, porque assim eu entendo que a igreja de Cristo precisa ser. Não adianta estar dentro da igreja e não sermos igreja. Não adianta viver aqui dentro e não entender este propósito. Eu tenho experiência ministerial o suficiente para a glória de Deus Pai, para dizer para você que hoje as igrejas se transformaram muitas vezes em clubes sociais, e esses clubes sociais eles têm a tendência natural de expelir aqueles que são menos favorecidos, aqueles que têm necessidades e aqueles que são problemáticos. Só que o Senhor diz na sua palavra que tudo aquilo que nós precisamos viver nele, por Ele, para Ele. Estamos aqui, nós precisamos entender e experimentar o favor de Deus. Nós precisamos compreender que aquilo que Deus está fazendo é porque Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Nós estamos às portas e já estamos vivendo um dos maiores avivamentos do tempo chamado da era moderna. Esse avivamento é o avivamento do tempo do fim, onde o Senhor vai usar a sua vida na sua casa. E por que Ele vai usar a sua vida na sua casa? Porque precisa se completar as coisas que dizem que o Senhor faz as coisas loucas e usa as loucas para confundir as sábias. O Senhor não está à procura de homens e mulheres perfeitos, mas o Senhor está à procura de corações que sejam sinceros. Homens e mulheres que desejam viver o chamado de Deus, e viver o chamado de Deus é muito distante de você se tornar um pastor, uma pastora, um apóstolo, um presbítero. Viver o chamado de Deus é você viver pelo som da voz de alguém, do alguém que te chama. Viver o chamado significa abrir os ouvidos do seu entendimento e entender que aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir na sua vida natural, mas primeiro na sua vida espiritual. A palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo tempos onde a fé, ela não só esfriou, não só a apostasia entrou, mas a procrastinação, que é você empurrar com a barriga e deixar para o dia de amanhã, virou uma realidade.
O ser humano, ele já não suporta mais a convivência nos termos naturais que nós conhecemos. A sociedade, ela está tão exaurida e ela está mas tão cheia de ensimesmamento e de si mesmo, que as pessoas têm dificuldade hoje de viver em duas, quanto mais em 3, 4 ou 5 numa comunidade. Nós temos problemas, porque os nossos sonhos, os nossos planos, invariavelmente, eles vão ser frustrados em algum ponto, em algum momento. Mas o mundo diz para você que você precisa ser aquilo que você deseja. Em contrapartida, o Senhor diz, você precisa ser aquilo que eu digo que você é. Porque se eu estou dizendo, sou eu que garanto o teu futuro, sou eu que faço infinitamente mais. Só que vivendo do jeito que nós estamos vivendo, como nós vemos o mundo aí fora, e quando nós olhamos tudo que está acontecendo, e não se iluda, isso é só o início dos tempos que a Bíblia já havia dito há séculos atrás que iriam acontecer. Mas a palavra de Deus diz, nós temos um justo juiz. Nós temos alguém que vai adiante, que abriu e aplanou os caminhos para que nós possamos passar. Viver uma vida com Deus na eternidade é uma escolha que eu faço hoje. Não é uma escolha que eu farei na eternidade, quando eu for conhecer a eternidade. Experimentar os sonhos de Deus na minha vida é para este tempo e para esta terra. Reconhecer o quanto eu preciso de Deus não é para o céu, porque no céu ninguém vai precisar reconhecer, porque a Bíblia diz que o sol e a lua vão fugir do resplendor da sua glória, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós precisamos entender que o tempo que nós estamos recebendo de Deus é chamado privilégio. Nós somos a geração privilegiada, que está recebendo da parte de Deus a direção, o chamamento, a unção, a presença, para que você seja o diferencial onde você está. Não importa se o lugar que você está é uma bagunça, ele vai ter que ser ajeitado, porque você está naquele lugar. Não importa a sua dificuldade, não importa aquilo que nós estamos atravessando, você precisa entender, todos os dias da sua vida, alguém vai tentar te derrubar. Porque se o Cristo que você professa foi crucificado, ele diz, sede pois meus imitadores, como Paulo disse, assim como de Cristo eu sou. E o próprio Cristo diz, vocês são participantes comigo nas minhas aflições. Mas assim como vocês são participantes, vocês são herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. A promessa que nos está separada e reservada, Paulo continua dizendo, ela não se compara com nada que você está vivendo. Sabe o que significa peso de glória? Significa que quando vem, ninguém resiste, nem nós. O que nós precisamos ter como igreja, nos tempos atuais, é que nós temos um Deus que é real, e o seu nome é Emanuel. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus não está lá fora, Deus está dentro de nós. Deus não está na rua, Deus está dentro do coração. Deus não habita num templo feito por mãos humanas, Deus habita em homens, homens segundo o seu coração, que se abrem e dizem, faz morada em mim, Espírito Santo. Assim como foi cantado aqui no começo, o último louvor que diz, eu quero ser como uma criança. Sabe por que nós precisamos ser como criança? Porque o Senhor diz que deles é o reino. Quando ele fala para o melhor, o mais capacitado de todos os mestres de Israel, Nicodemos, não se iluda, se você não nascer de novo, você não vai entrar. É porque o Senhor está dizendo para nós, nosso coração, ele é enganoso, nossa mente, todos os dias ela é bombardeada e deturpada por aquilo que nós vemos. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Quando você olha para Cristo, você vai enxergar Cristo. Quando você olha para Cristo, você vai enxergar o amor, a graça, a misericórdia, a fidelidade de um Deus que não se arrepende e não mente. Mas quando você tira os teus olhos do Pai, você vai enxergar o que o mundo quer que você enxergue. Que nós possamos essa manhã, para a glória de Deus Pai, entender aonde Deus quer chegar. Será que Deus quer me trazer todos os domingos e quintas-feiras
e para que eu viva única e exclusivamente dentro da igreja, aquilo que é necessário de eu viver dentro da igreja, ou aquilo que o Senhor tem para a minha vida é desafiar a mim mesmo. Eu acordar de manhã e dizer, essa luta que eu estou vivendo, um dos dois vai tombar e não vou ser eu. Até o final da tarde o Senhor vai ter que fazer um milagre. E Ele vai fazer não porque Ele é obrigado, porque a fé move o coração do Senhor. E quando eu creio e eu coloco a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus planos, e mais do que isso, as minhas frustrações, você sabe o que faz com que o mundo espiritual seja revirado? É quando ao invés de você dizer, por que é que o Senhor não fez, você diz, o Senhor ainda não fez, mas o meu milagre vai chegar. O Senhor ainda não mudou, mas dentro de mim tudo já foi transformado. Ainda que o Senhor não tenha me mostrado, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo daquilo que eu creio. E eu sei que ao seu tempo o Senhor fará, e fará o infinitamente mais. Aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero é pouco. Sabe por que é pouco? Porque a tua palavra diz que o Senhor me dá infinitamente mais. O que nós precisamos como igreja hoje é entender aonde é que Deus vai me usar. Pode ser no meio da rua, pode ser aqui dentro, pode ser lá na sua casa. E Deus vai me usar com quem? Com você. O maior problema da sua vida está diante do seu próprio espelho. O maior problema da minha vida está diante do meu próprio espelho. Ninguém tem poder para me atrapalhar, para me amarrar, para me segurar mais, para me derrubar do que eu mesmo. A minha mente, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas convicções naturais, o engano que muitas vezes eu acrescentei e tenho acrescentado todos os dias na minha vida. Você sabe o que é o medo? É a volta daquilo que um dia você deixou de fazer, porque você não confiou em Deus. Isso se transforma em medo. E aí, na hora de ter que refazer, porque não se iluda, Deus é um Deus que refaz todas as coisas. Deus é um Deus que volta você no pé do morro e diz assim, vamos recomeçar, Alessandro. Aí você fala de novo, eu vou recomeçar, eu sou Deus de recomeço, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo para quem? Ele é o Senhor do tempo. E quando você recomeçar, você precisa entender que na subida você vai ter que estar comigo todos os dias. Mas eu vou enfrentar as mesmas pedras, as que você tropeçou, você vai enfrentar. As que você um dia caiu, as que um dia amarraram a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não pode perder. E Deus sabe que o diabo vai usar isso lá na sua vida e vai transformar isso em medo e em receio. E aí quando você olha a situação, você diz assim de novo a mesma situação. Onde é que o Senhor está? Ele está do seu lado. Ele está dizendo para você, não para, não se detenha, porque eu sou contigo. Quando o Senhor chega para Josué e diz, Moisés é morto, Josué herda o que Moisés teve. Um povo incrédulo, coração endurecido, que entristeceu a Deus, que enfureceu ao Senhor. Ele não herdou uma terra prometida, ele herdou um povo que ele teve que fazer entrar na terra prometida. Quando Cristo, ele vem à terra, ele não herdou um povo, ele teve que morrer para herdar o povo. Ele não herdou uma promessa de que os filhos de Deus nascidos debaixo do sol seriam todos seus. Não, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que ele ganhou? Uma condicional. Se você subir à cruz, se você morrer para si mesmo, se você se anular, e se você abrir mão da sua glória, e se você pagar o preço, e se eles te reconhecerem, se eles te enxergarem, se eles te aceitarem, se eles verdadeiramente crerem, eles vão me conhecer, porque eu estou abrindo o caminho. O que nós precisamos entender hoje é que nada mudou. Todos os dias há uma expectativa no coração de Deus. E aí, Alessandro, aonde você vai? E com quem você vai? Senhor, eu vou contigo. Mas você vai até onde eu quero? Ou até onde você acha que eu tenho que ir? Porque na caminhada nós vamos deixando Deus, nós vamos colocando Ele para trás.
E nós vamos permitindo que ele vá se afastando, não porque ele se afasta, porque Deus não se aparta de nós. Somos nós que temos a capacidade humana de carregar o Espírito Santo dentro de nós e esquecermos que ele está dentro de nós. Somos nós que sentimos a presença e daqui a pouco não sentimos mais e dizemos: Deus não está aqui. Deus, ele não é o Deus do sim e do não. Porque às vezes a gente acha que quando ele diz não, ele não está. E quando ele diz sim, ele está. Deus não se detém por uma palavra, mas por toda a palavra que sai da boca dele. O que nós precisamos crer hoje, e eu quero trazer para você algo muito simples, que testifica tudo que está sendo dito. O livro de Colossenses, capítulo 3, verso 2. O Senhor diz: pensai, Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você sabe por que o diabo, ele afronta na saúde? Você sabe por que ele afronta no financeiro? Você sabe por que ele afronta nas brigas, nos relacionamentos? Porque ele precisa trazer a briga para o terreno dele. Você sabe por que aquilo que o diabo faz é carnal e atinge a tua carne? Porque ele precisa trazer para o nível dele. Ele precisa descer para trazer para o nível dele. Porque quando é espiritual, ele já foi derrotado. Ele só pode vencer ou se levantar para tentar vencer quando aquilo que nós estamos enfrentando é algo que dói na nossa carne. E aí o tempo que nós passamos dizendo: e amanhã, e hoje, e essa conta, e esse problema, e os meus sonhos, os meus projetos, sabe o que a gente faz? A gente diz para Deus: eu quero tanto fazer, mas o Senhor não está me deixando fazer. E deixa eu dizer um negócio para você: Ele sabe o dia, a hora, o momento. E por saber todas as coisas, Ele sabe que a hora que Ele disser amém, assim seja, nada mais pode impedir. Só que há uma expectativa no coração de Deus, para que a gente tire os olhos das coisas naturais. Porque se você não tirar os olhos das coisas naturais, o diabo vai manter a briga sempre no mesmo patamar. Vai doer, vai dar medo, vai dar insegurança, vai ser problema. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou pagar? E agora essa enfermidade, e agora esse levante, e agora esse problema que eu nem tinha. Olha, eu tinha isso. Daqui a pouco toca o meu telefone, meu Deus, agora é mais isso. Sabe por quê? Porque ele já sabe aonde ele te para. Quando você pensa nas coisas do alto, as coisas daqui, elas têm um outro significado. Você não menospreza, mas você não coloca acima de Deus. Você não eleva elas a um patamar que são maiores do que o Senhor. Sabe por que Deus tem tanta dificuldade às vezes de entregar uma promessa? Porque a tua promessa está tão ligada a coisas carnais e naturais, que Ele sabe que você somente para satisfazer a sua carne. Quando o Espírito diz que geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como havemos de pedir, e tudo que nós pedimos é simplesmente para o nosso prazer, e nós não sabemos como pedir, por isso ele geme, clama com gemidos inexprimíveis. É como se você olhasse alguém, cada vez que você diz eu preciso, ele sai da tua presença, chega no trono de Deus e olha para o Pai, e fala coisas que são totalmente diferentes. Porque aquele que é espírito discerne o que é espiritual. E às vezes a gente acha que Deus vai olhar e vai discernir só o que é carnal. Deus não pode, porque a palavra precisa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. E o Senhor precisa que a gente o ame acima de todas as coisas e em primeiro lugar. Quando eu tenho sonhos no meu coração e eles demoram para se cumprir, não é porque Deus está me provando, é porque Deus está me aprovando. Ele está dizendo para si mesmo: valeu a pena você nascer. A palavra de Deus diz que ainda disformes, no ventre materno, Ele já nos conhecia. Coloque esse versículo de novo, Max.
Olha o que ele diz no próximo. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Sabe o que significa? Como é que eu posso estar morto? Pensando naquilo que é carne. Como é que eu posso chegar para um defunto e perguntar para ele: você quer os seus anéis? Sabe que ele vai dizer: eu quero viver. Quer seu carro? Que carro, irmão? Eu só quero voltar a respirar. Você quer os teus sonhos? Eu não. Eu quero viver com um propósito. Porque eu sei o que é não ter mais. E não ter mais chance. Quando o Espírito Santo chega para Deus e começa a gemer por mim e por você, Ele sabe que nós estamos mortos. Mas nós não entendemos ainda que se nós estamos mortos em Cristo Jesus, o que vem em primeiro lugar é Ele. O que precisa ser prioridade é dEle. E o que nós precisamos ouvir em primeiro lugar é a voz do Senhor. Sabe por que Deus fala? Porque Ele quer que você seja o melhor onde você está, que você seja uma bênção onde você vive, que você seja um referencial. Cristo diz que nós somos a luz, nós somos o sal da terra. Você acha que Deus vai colocar você para que você viva qualquer coisa onde você está? Não, Ele quer que você seja o melhor, mas Ele não quer que você seja a representação da carne, onde só existe carne. Ele quer que você seja luz. Sabe por que a luz brilha? Porque é Espírito. E o que é espiritual precisa sobressair. Olha o que ele diz, deixa esse versículo de novo. A vossa vida, tem outras versões que diz, a vossa alma, ela está escondida com Cristo em Deus. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de viver um relacionamento com Deus? Porque a gente esqueceu que morreu. Porque quem já morreu sabe em quem ressuscitou. E quem já morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo, sabe que por Cristo, para Cristo, em Cristo, nós vamos viver todos os dias. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo, o Salmo de número 121. Coloca lá, só para testificar. Olha o que o salmista diz. Livro de Salmos, 121, verso 1. Porque você não falou no ponto aqui, eu tinha ouvido você estivesse falando. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o teu socorro? Olha o que o salmista diz. Da onde vai vir? Da onde vai vir minha resposta? Da onde vai vir o que eu preciso? Todos nós vivemos lutas todos os dias. Todos. Não se iluda. A diferença geográfica do altar para vocês são passos. Nós vivemos lutas todos os dias. E o diabo sabe exatamente como ele atinge. E sabe exatamente o que ele faz e como fazer. Uma das coisas que o diabo tem é inteligência e tempo. Não significa que ele não vai perder, porque ele derrotado já foi. Mas ele sabe que para a gente tomar posse da nossa vitória, nós precisamos morrer para nós mesmos e renascer em Cristo Jesus. E sabendo o quanto isso dói num ser humano e o quanto isso traz confusão, ele traz a nossa briga cada vez mais para o raso. É onde ele está. Ah, você quer e não tem? É aí que ele traz. Aí vem murmuração, vem discordância, aí isso traz briga, traz dissensão, traz luta, traz a dúvida, e a dúvida é o princípio do esfriamento da fé. Quando você duvida de que Deus te ama, é o esfriamento que o diabo precisa no seu coração. E aí logo ele coloca outra coisa, ele joga outro dardo, para que você duvide de novo de Deus. Olha o que o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olha o que ele mesmo acrescenta, o meu socorro vem do Senhor, que fez, ou o Criador dos céus e da terra. De onde vem seu socorro? É de alguém? De onde vem seu socorro?
é de uma pessoa. Deus usa quem Ele quer, mas não se iluda, o diabo também usa pessoas. O diabo não vai vir vestido de chifre, nem vai pôr o rabo, nem vai mostrar o rabo, não vai mostrar nada disso. Não se iluda, porque se ele fizer isso, você vai dizer, não quero nada com você, você é o diabo. Então o que ele faz? Se ele puder, ele se transforma num anjo de luz, bonito, de boa aparência, charmoso, inteligente, oferece coisas que são boas, coisas que são fáceis e coisas que não vão trazer peso e que aparentemente vão fazer com que a gente seja transformado. Você quer viver o melhor? Existem formas de você fazer associação, ou existem formas de você dizer: o que eu quero vem do Senhor, porque aquilo que vem de Deus traz paz e não acrescenta dores, porque o que Deus dá com uma mão Ele não cobra com a outra. Sabe por que Ele não cobra? Porque a cobrança que foi feita para que eu e você pudéssemos ser abençoados foi feita na cruz do Calvário. Deus sabe que não pode cobrar nada do ser humano, porque ninguém tem nada para dar. Por isso que nós somos dependentes da graça de um favor imerecido. Só que o que nós precisamos entender é que o nosso socorro só vem do Senhor. É difícil confiar num só. É difícil. É difícil você levantar de manhã, receber um telefonema e falar: eu tenho que me virar. Às vezes você precisa se virar em dinheiro, em remédio, em prosperidade, em cura, em salvação, em libertação. Você precisa se virar em qualquer coisa. Mas sabe qual é a grande questão? O diabo continua trazendo para o nível raso, só que nós precisamos entender, se nós morremos com Cristo e renascemos com Cristo, os nossos olhos serão espirituais. Eu tiro os meus olhos do natural e elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu virei o sobrenatural. Eu vou enxergar o que é espiritual, e aquilo que é espiritual vai ter a liberdade de falar e se manifestar na minha vida. Por quê? Porque o que é espírito discerne o que é espírito. E ele continua dizendo, vai no próximo. Não vai deixar vacilar o meu pé. Porque aquele que te guarda, ele não cochila. Deixa eu falar um negócio para você. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente precisa entender. Por que a gente confia e daqui a pouco desconfia? Por que a gente diz para o Senhor obrigado? Porque o Senhor, como o próprio salmista diz, me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí quando a gente acorda de manhã, a gente diz assim: meu Deus, eu acordei, o que é que vai ser desse dia? Ei, você dormiu, não Deus. Você fechou os olhos e descansou, porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Ele não descansou, Ele não cochilou. Deus não virou o rosto e foi olhar para outra pessoa e, nossa, o diabo passou desapercebido e ele vem e ele vai vir te pegar. Não existe essa possibilidade, porque não guarda nem dormita o guarda de Israel. Ele não pesca. Se tem uma sentinela que não fecha os olhos, e eu estou te falando de olhos espirituais, que enxerga o céu, a terra e o inferno, é o nosso Deus. E olha o que ele continua dizendo: não deixará vacilar o teu pé. Pode voltar. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Ele não vai cochilar, vai para o próximo. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Quantas vezes a gente ora assim: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor não dorme, porque o guarda de Israel não dorme. Ei, deixa eu te falar um negócio. O guarda de Israel está dormindo. Os caras mandaram mais de 200 foguetes para cima de Israel. Está dormindo o guarda de Israel? Não está não. Só que aquilo que já estava escrito precisa se cumprir, para que o guarda de Israel mostre: eu era, eu sou e eu serei. O que nós precisamos entender, que às vezes vem, e não é porque o guarda de Israel está dormindo, é porque existem propósitos estabelecidos. Quando o próprio Senhor diz, há coisas que não vêm para a tua vergonha, mas vêm para a glória de Deus. Há coisas que não vêm para que você desanime, mas para que você se anime em Deus e diga: eu trago, como Paulo dizia, no meu corpo as marcas deste evangelho. Um evangelho que eu não me envergonho, um evangelho onde eu tenho que olhar para as pessoas e dizer: a vida é difícil, mas com Deus ela é possível. Mas sem Deus
ela vai se tornar impossível. E quanto mais o tempo passar, pior vai se tornar. Pior. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou te dar um número bem básico. Durante a pandemia, as pessoas foram obrigadas a viver juntas. E aí os maridos descobriram, e as mulheres descobriram, que os seus piores inimigos viviam dentro de casa. Porque ninguém mais fica 14 horas fora, 15, trabalhando, se esforçando, se dedicando, e aí quando chega em casa os filhos já foram dormir. Poxa, queria tanto que você tivesse acordado, mas já que você está dormindo, eu posso descansar, que amanhã eu tenho que voltar para o trabalho. E aí sabe o que as pessoas fazem? Aí elas vinham, entravam no gabinete e diziam assim: pastor, a gente não está se suportando, eu acho que é por causa da pandemia. Não, vocês não estão se suportando porque vocês, na verdade, nem se amam. E só foram descobrir que não se amavam por causa da pandemia. Do pior jeito possível, quando eu tenho que conviver. Ah, pastor, eu não consigo viver dentro da minha casa por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Mas como é que você vivia antes? Na verdade, eu estudava, trabalhava, eu ia para a balada, eu aparecia em casa. Ah, tá, sua casa era um hotel. E agora? Agora eu tenho que conviver, eu não consigo. Está entendendo? Porque nós temos tanta dificuldade de intimidade e relacionamento com o pai, porque se a gente não consegue conviver com quem vê, imagina com quem não vê. Se a pessoa que está aqui, você olha para ela e diz assim: meu Deus, de onde saiu essa pessoa? Não, é a pessoa que você casou. Não, não é essa, não é a pessoa que eu casei. Não, não foi você que fugiu de dentro de casa. Não foi você que saiu do relacionamento. Não foi você que disse, foi justificar que você estava indo buscar o melhor. E agora quando Deus para o mundo e diz: ninguém manda, quem manda sou eu. Ninguém garante nada. Quem tem não pode ir, quem não tem não pode voltar. Os que têm muito serão enterrados em sacos pretos, e os que não têm nada serão enterrados ao lado, como se tivessem. E aí nós olhamos, estarrecidos, e não reconhecemos a nossa situação. Nós somos isso, e precisamos de Deus mais do que o ar que respiramos. E aí o que acontece? As pessoas se separaram, acabou a pandemia, abriram-se as portas. Os que gostam de trabalhar foram trabalhar. Os que gostam de ficar na rua foram ficar na rua. Passa nos bares, lotados. Lotados. Por quê? Porque eu preciso fazer uma hora feliz. Imagina Deus olhando e falando: é sério, Alessandro? Essa é a tua hora feliz? E eu? O que é que eu sou? Ah, tu és o que sobra. E se sobra? E quando sobra? Aí sabe o que saiu esses dias? Os números de 2023. Nunca na história do Brasil houve tanto divórcio. Ué, não era a pandemia? Mas não era a dificuldade? Não eram os problemas? Somos nós. Deus não muda situações, Ele muda pessoas. Todos os dias eu sou lixado, 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 de todos os lados. E a primeira coisa que Deus lixa é a minha mente. Porque se eu for por ela, eu não vou chegar em lugar nenhum. Ou eu vou pelo meu coração e pela minha fé, ou vai ser impossível. Porque quando você atende alguém e a pessoa diz: não tem mais saída, você precisa se colocar de pé e dizer: Cristo é a sua única saída. Não tem mais escapatória. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Para onde eu vou correr? Eleva os teus olhos para os montes. É lá no alto que vai vir o teu socorro. E como é que eu vou viver isso? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E como é que eu faço para entregar o meu caminho? Abra mão da sua vida, traga, entronize Deus e diga para ele: toma conta do meu viver.
Ainda que o mundo esteja se desfazendo, ainda que o homem esteja se matando, ainda que a violência, a prostituição, a promiscuidade, tudo que nós estamos vendo, a corrupção, o engano, desculpa, a nossa nação é uma plantação de tudo que é isso. E é uma terra fértil para tudo quanto é coisa que não presta. Essa é a real. Mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e que diz na sua palavra: eu novamente virei e farei a diferença entre o que serve e não serve, entre o justo e o ímpio. Ou você acredita nas promessas de Deus na sua vida, ou você vai se frustrar, porque você vai trazer a briga para o plano carnal. E aí quem vem lutar é o diabo. E aí quando Deus entra na sua defesa, Ele precisa que você levante a sua cabeça, que se tire os olhos do carnal e levante e olhe para o espiritual. E muitas vezes a gente não consegue. Nós cantamos aqui no começo, nosso general é Cristo. Ele vai, sabe o que acontece numa guerra? Você sabe o que faz alguém entrar numa guerra? É o engajamento no propósito. Sabe o que faz alguém lutar por alguém, lutar e arriscar a sua própria vida? Primeiro, por convicções. Amor à pátria, amor a alguma coisa, amor a algum Deus, amor a uma religião, onde a convicção da pessoa se torna tão forte, que ela simplesmente abraça e vai para a guerra. Quando não há convicção, o que acontece? Nem manda. Se você mandar soldado para a guerra, sem convicção do que ele está fazendo, vai morrer. Porque se não houver certeza no coração, ninguém se arrisca. Com Deus é igual. O mundo espiritual é idêntico. Quando Ele diz, eleva os teus olhos para os montes, de onde vai vir o teu socorro, Ele está dizendo, tira os teus olhos do natural e eleva os teus olhos para o espiritual. Se você conseguir me enxergar no meio dessa luta, você vai viver uma nova história. E a nova história vai vir quando eu conseguir transformar o seu coração. Sabe o que significa adorar o Senhor em todo tempo? Sabe o que significa louvai ao Senhor? Louvai, bendizei, engrandecei o seu santo nome. Não significa você dizer na situação dos anjos, dos querubins, dos serafins que estão em volta do trono, dizendo santo, santo, santo. Nenhum de nós é serafim, nenhum de nós é querubim, nenhum de nós é anjo. Nós somos homens e mulheres limitados, pecadores. Nós lutamos todos os dias por uma coisa chamada felicidade, só que aquilo que nós lutamos está em Cristo, por Cristo e através de Cristo. E todos os dias nós enfrentamos a nós mesmos, e nós achamos que adorar é ter esse nível de santidade e dizer santo, santo. Não, é quando você está com a cara no pó. Quando você está com a cara no pó é porque você está caído. Quando você não tem mais força, é de lá que você eleva os teus olhos para o monte e você diz, tu és o meu socorro, tu és a minha cura, tu és a minha salvação. É nessa hora. A palavra de Deus diz que a mãe de Cristo está prostrada aos pés da cruz. Não era só o Salvador, era o Salvador dos outros. Dela era o filho. E ela olha desesperada. Cristo se enche de força e toma fôlego da onde não existia, sabendo que o que estava sendo arrancado dela era o filho. Ele diz, mulher, aponta para João com os olhos, está aí o seu filho. Homem, está aí a sua mãe. O Senhor devolve o filho. Por quê? Porque ela foi um canal e um instrumento. Quando você se dispõe a ser um canal e um instrumento, Deus devolve, porque Ele não deve nada para ninguém. Ele restitui o infinitamente mais. Pedro diz para ele, e nós que te servimos, o que é que nós vamos receber? Ele diz, além do galardão, eu vou te dar 100 vezes mais aqui nessa terra. E eles receberam. Os apóstolos foram extremamente prósperos.
extremamente. Saía das mãos deles, porque as pessoas traziam tudo aos pés deles, entregavam tudo, herdades, propriedades, bens, saíam das mãos deles. Então eles foram extremamente prósperos. Jesus fez o que prometeu? Fez. 100 vezes mais. Pescador que não consegue pescar um peixe, então eu vou te mostrar o que é prosperidade. E ainda um galardão eterno, porque para o lugar para onde você vai, Pedro, ninguém nunca vai roubar a sua coroa, ninguém nunca vai tirar a sua vitória. Mas ele só viveu isso quando ele tirou os olhos do natural. Que essa manhã você saia daqui com uma convicção no seu coração: eu vou levar os meus olhos para os montes. Quem são os montes? É o céu, é onde o Senhor habita. Eu vou elevar os olhos, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar a convicção de que Cristo está lá, de que Ele é real, galardoador daqueles que o buscam, faz infinitamente mais. Ele tem compaixão e misericórdia, Ele faz aquilo que eu preciso antes de eu precisar. Por isso que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, Deus da pré-provisão. Só que ou eu confio, ou eu desconfio. Se eu confiar, eu vou tirar a luta do natural, e eu vou levar ao nível, e aí as armas da sua milícia serão poderosas em Cristo Jesus. As armas da sua milícia serão armas para se lutar contra principado, potestade e dominador, e não mais contra a carne nem contra o sangue. O cristão hoje, ele luta contra a carne e contra o sangue. Por quê? Porque os olhos estão no que é natural, no que eu não tenho, no que eu desejo ter, no que eu não vivo, no que eu gostaria de viver, naquilo que eu ainda não recebi, naquilo que Deus prometeu e não me deu, e não naquilo que Deus é, Pai, acima de todas as coisas. Que você saia daqui com uma convicção no seu coração: Deus te ama de uma forma incondicional. Sabe por quê? Seria muito simples vir aqui e encher vocês de Deus fará, 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 fará e fará. De Deus dará, 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 dará e dará. E que se você fizer, Deus vai dar. E quanto mais você fizer, mais Ele vai dar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa chamada responsabilidade espiritual, que ela não termina quando essa porta fecha, ela continua. E ela não termina quando eu deito a cabeça no travesseiro para dormir, ela continua 24 horas por dia. E eu escolho quem eu quero que fale no meu ouvido. Se eu quiser que seja o diabo, é só fazer dará. Só que eu pedi a Deus, com 12 anos de idade, que eu queria viver infinitamente mais e que eu queria conhecê-lo. Desde aquela época, todas as experiências fazem com que eu tenha cada vez mais temor. Eu prefiro olhar para Deus e dizer: eu te obedeci, é com você, do que eu dizer: eu não te obedeci, agora faz o que eu te pedi, para não ficar feia a história. Deus está cansado de Saúl, Deus precisa de Davis. Que você seja como Davi hoje, um homem que seja segundo o coração do Pai, um homem que Ele olhe para você e para mim, uma mulher que Ele olhe e Ele diga: puxa, achei a Davi meu servo, um homem e uma mulher segundo o meu coração. Que essa seja a sua realidade, que você saia com a certeza de que vocês estão recebendo o que vem do alto. Não é fácil, mas é o único caminho verdadeiro, é o único. Nunca vocês vão ser pegos de surpresa pelo diabo, porque Deus está ensinando a viver todos os dias da sua vida. O diabo vai se levantar? Vai, mas você vai olhar para ele e dizer: maior é o que está em mim. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Tem um instante aí com Deus.
quando o salmista diz essas palavras aqui, de número 121. Ele continua dizendo, só ouça, fique de cabeça baixa e olhos fechados. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Nem o sol, nem a lua, nada natural pode parar e impedir. Nada do que é natural, por mais que se levante, vai ter poder para parar e para impedir essas coisas. Porque Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, vai guardar o meu deitar, o meu levantar. Sabe o que significa isso? Tudo que é natural vai ser guardado, porque quando o espiritual ele está em primeiro lugar e a luta sai do campo natural, é isso que nós vamos viver, é isso que nós vamos experimentar. Vamos fazer desse louvor uma oração agora, para que em nome de Jesus o Senhor possa visitar. Pai, eu te louvo e bendigo e engrandeço, porque eu sei quem Tu és. E eu sei, Pai amado, que tudo aquilo que o diabo faz, entre espernear, gritar, se levantar, ele faz como um anunciador de boas novas, porque ele é o maior trombeteiro. Nosso milagre já chegou, nossa vida já foi salva, a nossa história já foi reescrita, e ele jamais poderá impedir isso. A tua palavra diz que houve apenas um Cristo, uma cruz, uma morte e uma ressurreição. Diz que depois disso, Pai, nada mais haverá, virá somente aquele dia e o julgamento. Nós sabemos, Deus, em quem nós estamos guardados e seguros. Nós sabemos, Pai, que a nossa alma repousa em Ti. Como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, nós temos a consciência de que nós morremos, mas renascemos em Jesus Cristo. E o renascimento em Cristo, o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Cristo, elas nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Não haverá dano, como diz a Tua palavra, e ainda que haja levante, nós sabemos que o Senhor tem ido adiante. Dai-nos força, fé e coragem, para que nós possamos enfrentar, nos alegrarmos em Ti, porque do Senhor vem o nosso socorro e a nossa resposta. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor está fazendo será infinitamente melhor e maior, se nós nos dispusermos a olhar para o Senhor e tirarmos os nossos olhos daquilo que é carne. Venha o Espírito, para que discernindo o espiritual, nós possamos sentir cada vez mais o Teu toque, cada vez mais a Tua presença. Como nós cantamos, Pai, no começo, o Teu abraço faz a diferença, e não é simplesmente por um gesto natural, é porque quando nós somos abraçados por Ti, o Teu Espírito nos envolve, e nós somos tão cheios da Tua presença, que toda dor, todo medo, toda enfermidade, ela precisa ser sanada. Então essa manhã, Senhor, nós queremos elevar as nossas vozes, os nossos olhos para os montes, sabendo que de lá e de Ti vem o nosso socorro, e que tudo aquilo que nós queremos viver, Senhor, em Ti, por Ti e para Ti, nós possamos colher a 30, 60 e a 100 por um, em graça, paz, força, coragem, misericórdia. Vamos fazer desse louvor nesse momento, Pai, a nossa oração, que suba como incenso, em nome de Jesus.